Buenas! Bom, gente, dando sequência a nossos estudos de química orgânica, né, que por acaso vão até o final do ano praticamente, né, a gente vai nessa história, a gente vai ver agora, na verdade é mais um guia de referência a essa parte que nós vamos ver, que é a nomenclatura padrão das substâncias ou compostos orgânicos. O que vem a ser essa nomenclatura padrão? É uma série de normas da IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que cria uma sistemática para que tu possa, da fórmula, dar um nome para o elemento e do nome para o elemento construir a fórmula. Lembrando que uma fórmula estrutural pode até eventualmente ter mais de um nome, mas um nome tem que indicar somente uma das fórmulas. Eu não posso ter dúvida de qual é a fórmula a partir do nome desta substância. A gente pode dividir, então, a nomenclatura em duas partes, que são as ramificações e a cadeia principal. Lembrando que, como a gente estudou na classificação, né, não necessariamente tem que ter ramificação. Ela é normal, sem ramificações, ou ramificada, que aí é com ramificações. Então, o principal mesmo é a própria, como o nome diz, a cadeia principal. Embora o nome, eu coloquei ramificações antes, exatamente por causa disso, porque o nome, quando nós vamos dar um nome da cadeia da substância, as ramificações elas vêm antes da cadeia principal. Então, eu vou colocar as ramificações, nós vamos inclusive depois aprender a numerar essa cadeia principal, de que lado eu começo a numerar. Lembre-se que ela tem um início e um final, ou se ela for cíclica, eu também tenho que marcar um ponto para iniciar. Isso vai ser um assunto para as próximas aulas, né? Mas o ponto fundamental é que ramificações são escritas antes da cadeia principal. Essa nomenclatura serve para tudo? Não. Mas ela serve principalmente para todas as substâncias que são homogêneas. Lembrando que homogêneas são aquelas que não têm heteroátomos, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, no meio da molécula. Elas têm heteroátomos, mas eles estão nas pontas, eles não estão no meio dos carbonos. E ela serve também um pouco de referência ali, até porque eu vou usar os prefixos, vou usar os infixos dela. Para a nomenclatura também vai servir, é uma base forte para a nomenclatura das substâncias heterogêneas. Claro que não vai dar nome exatamente como a gente viu aqui, mas vai ajudar muito ali, vai ser um ponto de referência também. Bom, então vamos ver então as ramificações, como eu já tinha falado, né, elas são colocadas em ordem alfabética antes da cadeia principal. Ordem alfabética e ela é numerada, tá? Mas a gente vai ver essa parte da numeração depois. A cadeia principal, isso vocês vão lembrar um pouco do português, né? Ela vai se dividir em três partes, cada uma dizendo algo muito específico, que é o prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos, o infixo, que também chamam de intermediário, em alguns livros vocês podem encontrar como intermediário, que vai indicar o nível de saturação da molécula, se ela é saturada, se ela é insaturada, quantas insaturações ela tem. E por último, né, é o sufixo, ele vai indicar o grupo funcional específico dela. Como assim? Ele vai me dizer se é um álcool, se é um ácido carboxílico, se é um aldeído. A gente vai ver depois essas substâncias, todas elas, uma por uma, tá? Inclusive a nomenclatura, a aplicação e tudo mais, tá, gente? Bom, seguindo então, nós vamos começar com a cadeia principal, que é mais importante, né? E nós vamos ver o prefixo. O prefixo, como eu falei, ele indica a quantidade de carbonos da cadeia principal. Aqui tem uma tabela, a gente dizendo o prefixo e a quantidade de carbonos. Por exemplo, MET. MET lembra exatamente a ideia do metano, que é um hidrocarboneto que tem somente um carbono. ET lembra, por exemplo, a gente pode ter ouvido o etanol, que é exatamente, a gente já sabe agora que ele tem 2 carbonos. O prop tem o álcool isopropílico. Nem tudo que tem prop quer dizer que tem 3, mas na orgânica praticamente é uma constância, tá? Então, álcool isopropílico, butano, que é o gás de cozinha, hexano, se tudo correr bem, um dia a gente vai fazer uma prática usando hexano, tá, gente? Ele tem um cheiro muito característico da gasolina, por ser, inclusive, hidrocarboneto. Mas então, vamos lá. MET vai equivaler a 1 carbono, ET equivale a 2 carbonos,
prop equivale a 3 carbonos, but equivale a 4. Esses são os nomes principais ali, mais utilizados e que mais dão confusão, porque eles não são muito lógicos, né? Não estão nem em ordem alfabética, seria o but primeiro. São nomenclaturas antigas, né? O MET, por exemplo, ele vem da origem que existe o álcool, o metanol, e junto com um ácido também, o ácido metanóico, que eles são obtidos pela destilação seca da madeira. Se vocês observarem, colocarem no fogo, seja numa lareira ou numa churrasqueira, a lenha, tu vê que ela começa a sair um líquidozinho dali de dentro. Aquele líquido é o álcool, o metanol, e o ácido metanóico. E esse prefixo met, né, significa exatamente do grego vinho. E aí tem o outro metila, né, ili, se eu não me engano, ili ou alguma coisa assim, é madeira. Então ficava algo como vinho da madeira, álcool da madeira, né? Daí o prefixo met. O et é mais simples, né? É o mesmo prefixo da palavra éter. O éter mais comum é o éter dietílico, e com o etanol também é utilizado para fazer esse éter. E daí esse prefixo et foi adotado por causa do etanol, que possuía 2 carbonos. Na época não se sabia que o etanol possuía 2 carbonos, mas que ele dava origem ao éter, e daí ficou o nome e se originou o et quando se descobriu que eram 2 carbonos. O prop, gente, prop vem de propion, que significa o primeiro, ou algo semelhante, né? Protos, propion, proptos, que é algo como o primeiro, né? E ele era uma série dos primeiros ácidos carboxílicos, de uma série bem grande de ácidos carboxílicos. Bom, histórico à parte, só para concluir rápido, né? O but vem do butter, que é a manteiga. É aquele ranço da manteiga, manteiga mesmo, não margarina, tá? A manteiga, quando ela fica rançosa, ela forma o ácido butírico. Daí esse termo but, tá? E os demais, pent, hex, hept, oct, non, dec, undec e dodec, né? É o normal, tipo pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão, octacampeão. Nonacampeão não me lembro de ter visto, mas é o prefixo usado, tá? Seria decacampeão, undeca, dodeca, trideca, quadrideca. Depois aí teria o 20, que já seria eikos, né? 30, que seria triacontano. E aí vai embora, né? Por exemplo, 100 seria hectano, hectos, daquele prefixo de 100. Mas até o 12 já quebra um galho bem bom para nós, tá, gente? Bem bom mesmo. Dificilmente a gente vai ter algum exercício que vai passar de 10, 12 no máximo. Tá? Não é costume assim cobrar muito além destes prefixos, tá? E os demais citei só para saber de onde veio e dar esses nomes estranhos, né? Met, et, prop e but. Né? Met, em essência, então, vem por causa do vinho da madeira, et por causa do éter, o prop seria do protos, ou propion, que é o primeiro, né? E but, butter, da manteiga rançosa, né, gente? Seguindo, então. Então, esses aqui são os prefixos da cadeia principal. Agora nós vamos ver o infixo, que é exatamente a saturação da cadeia principal. Tem 3 saturações principais, que é an, en e in. An é ligação simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla. Nessa parte parece muito com português, né? As conjugações ar, er, ir, né? Segundo prefixo, infixo, parece que é aula de português. Não, é a química utilizando a linguagem para dar nome às coisas, né, gente? Então, lembrando, an, en, in. An, ligação simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla. Na química, a gente vai até o dien, estudando, como é que eu vou dizer oficialmente, assim, no ensino médio. Mas é bom saber que tem um trien, que são 3 ligações duplas, um dien, que são 2 ligações triplas, teria um quatrien, ou um tetraen, que seria 4 ligações duplas, teria um trien, que seria 2 duplas, teria um pentien, que seriam 5 duplas, e assim por diante. Mas o que nos interessa mesmo é o an, en, in e o dien. Os demais é só para mostrar que existe uma lógica neles, né? Dando sequência, então, nós vamos agora ver a parte do sufixo.
Sufixo é muito importante porque ele me diz exatamente qual é o grupo funcional característico. Então eu coloquei aqui alguns, a gente vai estudar todos depois, né? Especificamente qual é o sufixo de cada um. Mas sempre que terminar em O, tipo metano, butano, hexano, que até eu acabei citando lá no início, é um hidrocarboneto. Ol vai ser um álcool, tipo etanol, propanol, butanol, metanol. O al são aldeídos. A gente não estudou ainda, né, e é uma coisa mais fora. Hidrocarbonetos são os combustíveis, né? Por exemplo, gasolina é hidrocarboneto, óleo diesel é o hidrocarboneto. Álcool, o etanol é um álcool, o álcool isopropílico ou propan 2-ol é um álcool utilizado para limpeza de produto eletrônico. Aldeído, gente, o aldeído principal é usado para alisamento de cabelo, que é o aldeído conhecido principalmente, né, nos institutos de cabeleireiro e coisa e tal, que ele vai fazer o formaldeído, né, que é o aldeído com um carbono. Então é o famoso formol, né? Passar o aldeído formol seria o principal. Formol, na verdade, é uma solução de aldeído com água. O formol mesmo seria aldeído a 40%. Cetona, né, é um grupo funcional, cuja a acetona é a principal delas, e a cetona é todo um grupo funcional, que nem o álcool, né, que nem o sais. Tá? Na verdade, ele dá nome e tem um produto característico. Né? A acetona é o principal, é a cetona mais simples. Álcool a gente lembra em etanol, sal a gente pensa em sal de cozinha, mas é toda uma série de compostos. Né? E ácido carboxílico é o óico. Ácido carboxílico, o principal ácido carboxílico é o vinagre, que é o ácido etanóico, tá? Também conhecido como ácido acético, que vem do termo grego acetum, que quer dizer exatamente a mesma coisa, vinagre. Tá? A picada da formiga também é o ácido fórmico, e aí fórmico exatamente por causa da formiga. Por isso que também esse prefixo, né, tipo como eu acabei de falar, o formaldeído, ele é utilizado já para designar por causa da formiga. Então é aquele prefixo que deu origem, né, tipo metanol, etanol, é um prefixo que tem uma origem e é utilizado em todos. Né? Então mesmo vindo da formiga, ele é utilizado para indicar um carbono também. Mas já está em desuso. Um carbono atualmente é um MET. Nós vamos agora ver alguns exemplos, na verdade 2 exemplinhos aqui só para ver a aplicação. Né? Nós vamos ver bem mais adiante assim a nomenclatura de cada um dos grupos funcionais. Nós vamos pegar o primeiro, que é bem comum, todos têm em casa, que é o butano, que é o gás de cozinha. Então eu pego aqui a parte but, que são 4 carbonos, an, ligação simples, e o, que é hidrocarboneto, butano. Se fosse, por exemplo, propano, que é o mesmo gás, só que usado, é um hidrocarboneto usado em balão, o propano, a única diferença seriam 4 carbonos, an, ligação simples, o hidrocarboneto. Metano, mesma coisa, 1 carbono, ligação simples, hidrocarboneto. Etanol, né, mesma dissecação aqui do nome, et, 2 carbonos, an, ligação simples, ol, álcool. Tá? Se fosse propanol, seria 3 carbonos, ligação simples, ol. Se fosse propenol, aí sim, nós teríamos 3 carbonos, ligação dupla e indicação que é um álcool. Seguindo agora, nós vamos dar uma olhada nas ramificações também. As ramificações, gente, vai ser uma tabela, digamos assim, para referência, tá? Todos esses itens aqui eu sugiro que vocês passem todos no caderno e deixem marcados, tá? Tipo com post-it, alguma coisa ali para marcar bem. Porque passar limpo, para vocês se acostumarem um pouco a manusear ali também esses carbonos ali, se acostumar a escrever essas fórmulas, tá? Então são todos os apêndices, né, tudo aquilo que está fora da cadeia principal.
Nós temos o primeiro, veja que o primeiro ele tem o mesmo prefixo, met, que é um carbono. Todas as ramificações elas vão terminar em il, todas, il, tá? Então vai ser os mesmos, metil, etil, propil e assim por diante. Só que tem umas variações. Por exemplo, metil, tudo bem, é um carbono, aqui nesse ponto é onde ele se liga, né? Então um carbono, aqui está a quantidade de hidrogênios dele, seriam 4, tu tira um hidrogênio para ele fazer ligação com algo. Tá? Então primeira ramificação, metil. Um carbono, metil. 2 carbonos, etil. Então veja aqui está a ramificação e ele vai se ligar por essa ponta aqui. Então metil, met, o mesmo prefixo, et, o prefixo de 2 carbonos, met, o mesmo prefixo lá da cadeia principal, et, também o mesmo prefixo, il e il. O propil tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é o propil, N-propil, que é o normal propil, é abreviado, mas é o propil normal, que é um propil, são 3 carbonos, prop, 3 carbonos, que ele se liga pela ponta. E aí nós temos o sec-propil, S-propil ou isopropil, são sinônimos, tá? Qualquer um dos 3 que colocar é a mesma coisa. Que ele, em lugar de se ligar por essa ponta, ele vai se ligar pelo meio. Tá nessa conformação aqui, poderia estar um carbono para cima, outro para baixo, aqui no meio, tá, gente? Lembrem-se que ele está no espaço. Tá? Então isso é, digamos assim, o de menos. Tá? Aqui está os carbonos, ele vai se ligar pelo meio. Então o prop tem 2 possibilidades. Ou ele se liga por uma ponta, ou ele se liga pelo meio, que seria aqui. Se ele tivesse ligado aqui ou aqui, ó, seria o propil. Se ele se liga aqui pelo meio, seria o sec-propil, esse de cima. Tá? Então propil se liga pela ponta, sec-propil, S-propil ou isopropil se liga pelo meio. Seguindo. Lembrando, gente, que isso aqui a gente vai poder consultar, tá? Não vai ser assim, ah, beleza, agora tem que saber todos. Não. Nós vamos aprendendo um por um ali. Agora é um guia de referência geral e a gente vai introduzindo essas ramificações de pouquinho em pouquinho. 4 carbonos não tem 2 variações. 4 carbonos vão ter 4 variações, que é o butil, ou normal butil, S-butil ou sec-butil, mesma coisa do propil ou S-propil, né? A ordem tanto faz porque é a mesma coisa. Nós vamos ter o terc-butil, que é o T-butil, e nós vamos ter o iso-butil. Vamos entender agora as particularidades de cada um. Tá? O butil ele vai estar ligado em sequência aqui um no outro, né? E pela ponta aqui. Então esse é o normal. Qual é a diferença dele para o sec-butil? O sec-butil ele está ligado em sequência também aqui os carbonos, ó, vejam que ele tem uma sequência, mesmo aqui, só que ele se liga num desses 2 carbonos do meio. Então o butil se liga em carbonos da ponta, o sec-butil se liga nesses carbonos aqui do meio, no carbono do meio, em relação a esse aqui. Ó. Então, se esse sec-butil ligasse aqui ou aqui, ele seria um normal butil. Então, quando ele se liga um carbono após o outro, ele vai ser butil ou sec-butil. Tá? Terc-butil, nós vamos ter uma formação diferente. Veja que ele tem um carbono central aqui, ó, e desse carbono se ligam outros 3. Desse carbono se ligam outros 3. Ó. Essa formação é igual a essa formação. Essa formação é igual a essa. A diferença é que daqui sai de um carbono das pontas, aqui sai de um carbono do meio. A mesma coisa. Aqui sai do carbono do meio e aqui sai de um carbono das pontas. Ele está ligado nesse carbono, mas se tivesse ligado nesse ou nesse, seria o mesmo isobutil. Se saísse desse carbono aqui, ele seria terc-butil, que seria o equivalente a esse. Se nessa molécula a ligação com outra substância, não é para clicar, saísse daqui, daqui ou daqui, ele seria ele seria isobutil. Né? Então, saindo daqui terc-butil, saindo daqui isobutil. Tá? Também lembrando, tá? Isso aqui é uma referência por enquanto, não precisa se estressar no momento. Deixa para se estressar depois. Tá? Eu aviso quando for para se estressar com isso aqui. Nós vamos começar primeiro só colocando, quando a gente for ver a nomenclatura, só metil, um carbono, etil, 2 carbonos. Depois, na segunda parte da nomenclatura, a gente vai começar a lançar os propil, depois o butil.
A gente então não se preocupe. Dando sequência então às nossas ramificações, nós temos o vinil. Vinil é uma ramificação que vai apresentar a ligação dupla. Quando a gente estava vendo cadeia principal, eu falei para vocês, olha, as ligações duplas têm que estar na cadeia principal. Mas e se já tiverem e tiver uma ramificação? Essa ramificação vai ser vinil. É a única ramificação que a gente vai ver com esse tipo de insaturação assim direta. Os outros são todos, né, de aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos. Ah, só um detalhe, tá, gente? Vinil tem a ver e não tem a ver com disco de vinil, tá? O disco de vinil é feito de um polímero que é o PVC, que é o policloreto de vinila. É um plástico que tem cloro no meio. Mas o princípio era basicamente esse vinil aqui para fazer o PVC, e daí ficou o disco de vinil. Então daí o nome do disco de vinil. Alguns nem sabem o que eu estou falando, né? É velho e bucha, começa a falar de coisa antiga. Vamos lá então. Aqui nós temos o fenil. Nós temos o grupo funcional aqui do aromático, né? Aromático que se liga em alguma coisa, né? Então nós temos um aromático como ramificação. E o benzil, que é um aromático que se liga em um carbono que vai se ligar em alguém, tá? Lembrando que nesta ponta e nesta ponta são as ligações. Nós vamos usar bem mais o fenil do que o benzil, tá? Fenil até a gente eventualmente já introduz mais em sequência, assim. Benzil eu vou demorar um pouquinho mais para colocar para vocês ali, para vocês irem se acostumando aos poucos com as ramificações. Mas tem que saber que todas existem, tá? E tem que estar rapidinho ali um guia de consulta no caderno para ter acesso a elas. Bom, vou colocar os slides também depois, quem quiser imprimir. Eu gostaria, sinceramente, gente, que vocês passassem a limpo essa parte aqui, copiando, tá? Mas, quem quiser imprimir, eu vou disponibilizar também os slides para vocês. E por último, né, nós temos o alfa-naftil e o beta-naftil, tá? Alfa-naftil é quando ele sai desses carbonos mais do meio. Para quem lembrar, e agora alguns vão ter que se puxar, porque a maioria talvez não lembre, porque eu falei muito rapidamente, quando a gente viu a classificação das substâncias orgânicas, a gente quando entrou na parte da cadeia fechada, dos aromáticos, esse aqui é o núcleo condensado, lembram? E aí eu falei que isso aqui era o naftaleno, que era a mesma naftalina praticamente. Então quando está os dois juntos, daí o naftil, quando se junta e é os carbonos mais próximos, ou este, ou este, ou este, ou este, a gente chama de alfa. Se for esse carbono, este aqui ou este aqui, os mais afastados do centro, nós chamamos de beta-naftil. Só esse diferencial. Então nós vamos ter duas posições. Ou esta posição, esta e esta, que são a alfa, ou esta e esta, que são a beta. Tá, gente? Então lembrando, tá? Não vai ter exercício agora sobre isso, tá? Aquele alívio, né? Não vai ter lista de exercícios sobre isso especificamente. Isso aqui é principalmente um guia, tá? Um guia para que vocês possam se basear depois para escrever as ramificações, tá, galera? Qualquer dúvida, né? Mandem, por favor, por e-mail. Não deve surgir dúvida agora, porque essa parte aqui é só mais expositiva mesmo, para introduzir a cadeia principal e as ramificações para vocês, tá? Mas na medida do possível, né, que forem surgir alguma dúvida específica ali também, podem mandar e-mail, por favor, mandem e-mail questionando. Faça os exercícios anteriores que a gente já está avançando ali. Alguns estão enviando pontualmente, né, outros estão deixando a desejar, né. Minha sugestão é que enviem, tá? Mas quem quiser deixar tudo para o retorno não tem problema. Só uma coisa, vão realizando os exercícios, senão vai chegar na última hora lá, vai acumular muita matéria e isso vai ser horrível, tá, galera? Feito, gente. Boa quarentena a todos e